Então, meus irmãos, a semana passada a gente terminou os 8 capítulos do tratado. Falamos um pouco do complemento que São Luís tinha falado, que é a preparação para a Santa Comunhão. Então, a partir de agora, a gente vai entrar em um mês de preparação para essa consagração. Então, ela está passando as orações para cada um de vocês, que você vai recitar nesses 12 dias primeiros. Começa esses 12 dias, não é hoje que começa, né? É hoje que começa. Então esse dia começa de hoje até o dia 20 do 4. De hoje até o dia 20 do 4, nós vamos ter 12 dias de preparação preliminar, que a gente vai estar empregando aquilo que eu falei a semana passada, as nossas obras, as nossas orações, para desapegar das coisas desse mundo, no qual eu vou estar tratando aqui um pouco com vocês. Então nós vai ter 12 dias para fazer essas orações que foi passada, que é a invocação do Espírito Santo e a saudação à Nossa Senhora. É algo assim, 3 minutinhos você fez. Qual é o meu recomendar para você não falhar nenhum dia com essa oração? Que seja a primeira do teu dia, entendeu? Seja a primeira coisa que você faça no dia. A hora que acorda, vai estar fazendo um café ali, se preparando para o trabalho ou coisa do tipo. Já faça as orações, vamos se dizer uma palavra meio vulgar, você já vai ficar livre dela, né? Porque quanto mais amarrado na oração é melhor, mas dizendo num jeito simplório, você já vai se livrar da oração ali, você já faz ela ali durante os 12 dias. A hora que acabar os 12 dias certinho, eu vou estar passando as outras orações que São Luís pede. Então nesses 12 dias, São Luís de Montfort ele fala: vocês precisam empregar as boas obras e as orações e tudo que você faz para desapegar das coisas desse mundo. Por quê? Porque os padres da igreja eles ensinam que a gente tem 3 inimigos que é apto para nos levar à perdição eterna. É o demônio, o mundo e a carne. Então o demônio, como Jesus fala no Evangelho de São João, ele veio para matar, roubar e destruir. Se tem uma pessoa nessa vida que não quer que você entre no céu, é o Satanás. Então ele não nos deixa quieto em nenhum momento da nossa vida. Quando termina essa batalha, Euclides? Quando você morrer. E a maior batalha que você vai travar na sua vida, não é nem agora, é justamente no momento da morte. Que é a hora que ele vem para tentar você, para te levar você à desesperação, para te levar você ao inferno. Isso é o que os santos padres nos ensinam. Então o que acontece? Se eu me preparo ao longo da minha vida, se eu me entrego a ela, como vai ser difícil, hein? Ele vir querer pegar eu na hora que eu for morrer. Vai ser muito difícil isso acontecer. Ele não vai ter que enfrentar o meu psicológico, ele vai ter que enfrentar ela, aí ele perdeu. Aí ele cai. O outro inimigo é o mundo. O mundo ele está aí para nos levar para a perdição. Tudo que esse mundo implementa para mim e para você não é gradativo para levar você para o céu. É sempre para desalinhar a gente para as coisas para as coisas eternas. E a carne, o que é a carne? É os nossos desejos, é as nossas fraquezas. É a nossa sensualidade que é corrompida devido ao primeiro pecado de Adão e Eva. Então o mundo da carne e o demônio está aí como inimigo. Então hoje nós já vamos estar tratando um pouquinho disso. Então eu queria ler uma passagem de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que São Paulo vai dizer lá: eu vos exorto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Isso aqui nós lembra do domingo que passou agora, que foi dedicado à Divina Misericórdia, né? São Paulo ele exorta aos romanos pela misericórdia de Deus. Por que ele fala pelas misericórdias de Deus? Porque Deus é misericordioso. Ele não quer que eu e você se perca, a Sagrada Escritura fala. Mas ele quer que a gente faça penitência e se posicione. Então Deus usa do tempo como misericórdia para que eu e você se salve. São Paulo está falando pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes os vossos corpos, isso é, a sua vida, em sacrifício vivo. Olha o que São Paulo está falando. Por
Porque São Paulo fala, ofereça o teu corpo em sacrifício vivo. E aí ele diz, santo e agradável a Deus. É esse o vosso culto espiritual. Por que ele fala para mim e para você oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo? Porque nada há mais importante na minha vida e na sua do que o nosso corpo. Hoje eu estava falando para minha esposa, levei minha mãe na Santa Casa para fazer exame de sangue. Eu falei, se tem um lugar que o povo passa a gostar de Jesus é na Santa Casa, sabia disso? Porque o povo passa a vida inteira sem lembrar dele, mas a hora que você cai ali, você lembra dele rapidão. Até o ateu vira católico nessa hora. Começa a acreditar em Deus. E por que a gente conhece Jesus rapidão quando a gente fica enfermo? Porque o que tem de mais valor é o teu corpo. Você não quer ficar doente, ninguém quer ficar doente. Ou quer? Alguém que quer? Eu não estou querendo ficar agora não. Então São Paulo ele fala, oferece o teu corpo, isso é, se doa para Deus. Como um sacrifício louvável e agradável a Ele. É esse o culto espiritual. Isso é, renunciar às coisas desse mundo para a gente entrar no céu, porque tudo vai passar rápido. E ele continua dizendo, não vos conformeis com esse mundo. Ai, meus irmãos, quantas pessoas se conformaram com esse mundo de hoje. E eu tô lá dentro do carro esperando, rezando meu rosário e olhando aquela fila na lateral da parede ali, não na rua que sobe esse sentido vindo para cá, na que desce indo pro centro da cidade. O povo vira uma fila ali de um quarteirão de gente, tudo doente. Todo mundo aqui, ó, com o celular na mão. Ninguém reza. Tá todo mundo conformado com esse mundo. Tá todo mundo conformado com esse mundo. Você tá doente. Você não sabe se você vai viver e você tá lá no celular em vez de pedir para Deus te ajudar. Por quê? Porque se conformou com as coisas desse mundo. E não é isso que Nossa Senhora quer para mim e você. Essa consagração é para eu e você não se conformar com esse mundo. São Paulo está falando aqui. Ó. Mas transformai-vos pela renovação de do vosso espírito. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Isso é, essa consagração para fazer de mim, de você, uma pessoa nova. Não é isso que Jesus falou para Nicodemos de noite, na calada da noite? Se ninguém nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E o homem era tão carnal, a mente dele estava tão impregnada das coisas desse mundo, que ele fala, mas como assim nascer de novo? Pode o homem adulto voltar para o ventre da mãe e nascer? Da onde o homem tira uma ideia dessa? A pessoa está cega e embriagada com as coisas do mundo. E Jesus fala de novo para ele, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Isso é, mudar, não se conformar com esse mundo, renovar a nossa vida. E aí São Paulo termina dizendo, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Essa consagração é para você discernir qual é a vontade de Deus na tua vida. O que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo, então, ele exorta eu e você, como ele mesmo disse aqui, a gente mudar a nossa vida. A renunciar às pompas desse mundo. Isaías, ele fala no capítulo 26, versículo 19. Desperta e se levante aquele que está no sepulcro. Todos nós um dia já entramos no sepulcro. E esquecemos de Deus. E o sepulcro é o quê? Nada mais que o obscurecimento do nosso intelecto. A pessoa que ela está entregue ao mundo da carne, ao demônio, às vaidades desse mundo. Porque o demônio, São João da Cruz, ele fala isso. Ele é o principal atacador da nossa vida. Não é o mundo e a carne, mas o que ele faz? Ele junta o útil ao agradável. Ele pega das coisas do mundo, ele pega as vaidades que a gente já é louco e conserva na nossa memória e joga contra nós. Então ele tem duas armas ainda contra nós, a não ser além dele ainda. Então Isaías fala, você tem que despertar, sair do sepulcro, sair da escuridão que obscurece a nossa inteligência, que não nos deixa entrar no reino de Deus. E como é difícil, hein? Porque entra ano e sai ano e a gente vai levando a banho-maria, a gente vai da moda do mineiro empurrando com a barriga, e a hora que a gente vê, a gente está numa cilada, num fio de espada, a morte batendo na porta e a gente não acordou ainda. Aí a pergunta que fica no ar é essa? É isso que Deus quer para mim e para você? Não é. Ele quer que a gente se salve. São Paulo ele fala isso em Efésios 5,14. Desperta tu que dorme. Eu e você precisamos despertar. E esse despertar é literalmente dar um chacoalhão na nossa vida.
Com um amigo meu, ontem ele me mandava mensagem, ele saiu de uma comunidade, uma discussão, etc e tal, de outra cidade, não é nem daqui. Aí falando que o fundador falou mal dele, que a fonte que trouxe mensagem para ele é uma fonte segura, que é uma pessoa de dentro da comunidade que está falando para ele os mal que falaram dele. Falei, fonte segura? Essa mesma fonte que trouxe para você vai levar. Deus não gosta de gente fofoqueira, Deus não gosta de gente que fica falando coisa errada. Exatamente. Aí você sai de um lugar, Deus te dá a oportunidade de você se levantar, você fica aí falando dos outros. Não é isso aí que Deus quer. Ah, eu preciso ir na tua casa, irmão. Vou pegar um final de semana e vou aí pra gente partilhar. Eu falei, eu não quero que você venha aqui. Eu não sei se você pode vir aqui. Porque eu não estou interessado na vida dos outros. Por quê? Porque eu empreguei minha mente a sair das coisas desse mundo. Esse tipo de coisa é coisa de gente mundana. Deus não se agrada com esse tipo de coisa, gente. Então nós temos que sair fora. Eu sou uma pessoa de pouca conversa. A irmã sabe dizer, eu nem mando mensagem para ela. Finge que ela nem existe a semana inteira. Mas começa... Tô brincando, irmã. A gente começa a tratar das coisas de Deus, aí beirando domingo, segunda, hoje. Por quê? Porque quanto mais você conversa com os outros, tende ao demônio tentar nos levar à intriga entre nós mesmos. Porque não era assim com os discípulos, quando Jesus vê que ele estava discutindo entre eles para ver qual deles era o maior. Olha que conversa mais besta. O homem está pregando, está ressuscitando, está falando daquilo que é certo e errado com exatidão. Ele não é fala igual nós, Jesus. E os homens não estavam com a mente deles obscurecida. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Então a gente tem que empregar a nossa vida, como São Paulo falou, transformar o nosso espírito, a nossa mentalidade. Não se conformar com as coisas desse mundo. E toda a carta de São Paulo ele trata dessas coisas. Hein? Você pega uma carta ao Colossenses, capítulo 3, versículo 1, São Paulo ele fala claramente, busca aquilo que é do alto, não aquilo que é da terra. Mira aquilo que é do céu, não aquilo que é da terra. Aquilo que é da terra vai passar, por quê? Porque o mundo está contra eu e você. O mundo vai contra nós. É no trabalho, é na escola, é os vizinhos. Tudo tende a ir contra você. Você só consegue vencer se você for uma pessoa de Deus. Passar por cima dos erros dos outros, como um escravo dela, que está mirando entrar no céu. Se não, e você não entra não, gente. Não entra. E aí que a gente começa a entender ele falando, né? Ofereça o teu corpo como um sacrifício vivo, porque não é fácil. Você aguentar a bucha dos outros, não é fácil você renunciar aos atrativos desse mundo, não é fácil. E aí eu sempre cito essa passagem aqui, 1 Coríntios 9, 24 em diante, que São Paulo fala. Os atletas, eles se impõem muita privação e faz para alcançar uma coroa que é corruptível. Nós fazemos por uma coroa incorruptível. Então pega o vinidão lá embaixo, beirando o rio, lá perto de casa, para vir para cá. Como minha mulher falou, olha tanto de gente correndo na rua, eles pagam academia para correr na rua, nunca vi isso. Tudo correndo na rua ali, de roupa, tudo grudada no corpo, levando os outros a pecar, tudo correndo ali. Emprega o tempo deles por uma coroa corruptível, porque o corpo vai derreter. De que adianta você cuidar do teu corpo e não cuidar da alma? Nós não. Nós estamos encarando o trânsito, nós estamos buscando vir aqui. Por causa de uma coroa incorruptível, porque a visão nossa não é o físico, é o céu. E é isso que São Luís ele propõe. Nesses 12 dias preliminar. Nesses 12 dias preliminar que começa a partir de amanhã. Vamos começar a partir de amanhã. Se você vai começar a fazer essas orações nesses primeiros 12 dias, olha para a sua vida. O que você tem feito. O que talvez tenha te prendido. No que você tem sofrendo. O mundo, a carne ou o demônio que está te amarrando? Porque eu conheço gente, que por causa de golinho de cerveja, ele está em comunidade, a pessoa caiu e decaiu na fé, não reza mais rosário, não vai em missa direito, começa a falar palavrão. E beber não é pecado. Quero deixar isso bem claro, que a doutrina da igreja não ensina que é pecado. Só que a embriaguez é. Só que mesmo você não se embriagando, o demônio ele usa de pouca coisa para fazer você ir para a perdição. Então é assim que funciona. Então, quando eu entrei na igreja, tudo aquilo que era ruim para mim, eu comecei a cortar tudo.
Porque se eu sei que não me leva para o céu, eu preciso cortar. Porque senão como que eu entro no céu? Que Jesus ele fala em Mateus 11:12. O reino de Deus ele é adquirido à força, é gente violenta que entra dentro dele. Desculpa a palavra, não é gente bunda mole. Gente bunda mole não entra no reino do céu. Gente que não tem estrutura não entra lá. São Paulo ele falou para nós, não se conforma com esse mundo. As pessoas só buscam aquilo que é temporal, busca aquilo que é passageiro, busca diploma, busca status, busca estudo, busca viajar, busca passear, busca ter carro novo, busca comer bem, se vestir bem. É isso aí que Deus quer, não é? Deus quer que você entre no reino do céu. É isso aí que Ele quer. Que você entre no reino do céu. Provérbio 11:28. Aquele que se apega às riquezas vai cair. Qualquer tipo de coisa que nos leva para fora de Deus é um apego a uma riqueza fútil. Só que ela tem vergonha de ir com uma roupa mais batida numa missa, por exemplo, ela está apegada na riqueza do tecido. Uma pessoa dessa, difícil ela entrar no reino de Deus. É aquela passagem do jovem rico, de Mateus 19:16. Ele chega no Cristo, ele chega todo soberbo. A pessoa está impregnada das máximas desse mundo. Ela chega em Jesus Cristo e fala, eu cumpro com todos os mandamentos. E ele fala ainda com exatidão para Jesus, não é agora depois de velho. É desde criança que eu sigo certinho a regra. E Jesus Cristo falou, agora eu pego ele também, porque ele gostava de pegar os outros no pulo. Falou, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem e me segue, aí você vai ter um tesouro no céu. O que a palavra fala? Ele virou as costas e foi embora. São Gregório Magno fala que ele foi embora amargurado. Mas não amargurado de tristeza, amargurado de raiva. Porque o judeu, até hoje, eles são assim. E o judaísmo, ele entrou no protestantismo. Porque o judaísmo ele só visa a riqueza. Todo judeu que você vê, ele tem dinheiro. É a coisa mais difícil do mundo é você ver um judeu pobre. Não é pobre, é só rico. E isso impregnou no protestantismo. Porque o protestantismo, ele é judaico. Então você não vê o protestante, ele só prega prosperidade. Você pode notar isso em rede social, onde você entrar. Você só vai ser uma pessoa abençoada, eles falam, se você tiver dinheiro e viver bem, senão você é amaldiçoado por Deus. Então Jesus, o próprio Jesus, então está lascado. Porque ele fala no evangelho que ele não tem onde reclinar a cabeça dele. A raposa tem toca, a ave do céu tem ninho. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça, sou pobre, não tenho o que andar, não tenho na onde andar. Então olha como que o demônio ele vai pegando eu e você. E a gente não pode. E eu deixo bem explicado isso para você. Você tem um terreno, uma casa, tem um bem material, um dinheiro do banco, isso aí não é pecado. O que é pecado é você ser apegado. É você colocar isso em primeiro lugar. É você deixar Deus de lado por causa das coisas desse mundo que passa. Pai vai passar, mãe vai passar, avô passa, vó passa, meus filhos passam, minha mulher passa, só a vida eterna não passa. E se eu e você não tiver esse objetivo, nós vamos rodar. Nós vamos rodar. E Jesus ele falou para aquele jovem rico, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. São Tiago, na carta dele, ele martela os ricos. E não é num sentido figurado, igual os padres de hoje pregam, não. Ah, é rico. É claro que é rico apegado às coisas desse mundo, apegado a uma bicicleta de estrada, a um carro. Não, não. São Tiago, quando ele fala isso, ele fala no sentido literal mesmo. É gente rica mesmo. Porque os santos da igreja, eles ensinam que a pessoa, quando ela é rica, ela é empresária, ela tem muitos bens, Deus deixou ela ser daquele jeito para que ela doasse para os pobres e ajudasse. Mas, no entanto, a pessoa é abre e guarda só para ela. E aí Jesus ele fala em Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua vida. Olha que palavra, dá para nós ficar a noite inteira só falando dessa palavra aqui. De que adianta nós acordar cedo amanhã, correr atrás dos prejuízos nossos, se você vem perder a vida verdadeira? De que adiantou meu pai, ele trabalhou quase 40 anos no bar que a gente tinha lá em Gonzaga de Campos.
Ele não conhecia o centro da cidade. Quando ele ficou doente, precisou resolver um problema no fórum lá no centro da cidade, que ele foi com meu cunhado. Isso há uns 15 anos atrás, que o camelô ainda era na praça ali, aquele monte de barraco. A hora que ele chegou lá, ele viu aquele monte de barraco, falou, mas que é isso aqui? Meu cunhado falou, uai, desde que eu me conheço por gente, tem essas barracas aqui. Meu pai não sabia que tinha barraca no centro da cidade, na praça, porque ele não saía do bar, era escravo do trabalho. Criou os filhos, nos deu educação, claro, mas de que adianta você ganhar o mundo inteiro se talvez você perde a vida verdadeira? De que adianta? Cristo, ele está falando isso. Convém você obedecer as regras do mundo ou obedecer a Deus? Convém você obedecer os homens ou você obedecer a Deus? Igual um amigo meu, foi participar de uma comunidade, foi fazer uma experiência de 1 ano. Chegou lá, a comunhão é só molhando no cálice, comungando em 2 espécies, molhando. Isso aí é errado. É sacrílego isso aí. O leigo ele não pode fazer isso. A hora que ele chegou lá, ele falou, não, mas eu não quero comungar assim, eu quero comungar na boca, de joelho. Os irmãos falaram, não, mas aqui é regra, se nós forçar o padre vai perseguir nós, termina a comunidade. Então de que adianta você conservar a comunidade em pé e perder a vida verdadeira? Falou, não, convém obedecer a Deus do que os homens. Virou as costas, foi sozinho pro terminal, sem uma ruela no bolso, lá nos Cafundó do Judas, lá no norte, lá onde não tem nem cimento na rua direito. E foi embora para casa dele. Por quê? Porque convém obedecer Deus, não os homens. A pessoa lá entendeu que ela quer entrar no céu, ela não quer ficar aqui nessa terra. E Jesus ele fala, hein? João 12, 25. Quem odeia a sua vida nesse mundo vai conservá-la para a vida eterna. Se quiser me seguir, siga-me. Se alguém me serve, o meu Pai vai te honrar. Olha que palavra. Ele manda eu e você odiar a nossa própria vida. Olha que loucura. Como que Deus manda você odiar a tua própria vida? Qual é o sentido disso? É você renunciar aos prazeres desse mundo. Quantas coisas que eu já deixei de fazer por amor ao reino de Deus, que eu gostava de fazer e que muitas coisas não era nem pecado. A gente vai renunciando por amor de algo maior, por amor de algo maior. E aí Jesus ele fala aqui, ó, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, não é digno de mim. Olha que palavra. É desprender. A gente é chamado a desprender. É igual a irmã falou ali. Mas chegou sábado, 6 horas da tarde, que é a missa, pode chegar quem for aqui. A pessoa vai ficar aqui na minha chácara sozinha, eu vou na missa. Você tem que pôr Deus em primeiro lugar, porque senão... E em São Paulo ele fala em 1 Coríntios 7, 31. Usa desse mundo como se dele você não usasse. São Paulo ele está falando disso. Faz o que você tem que fazer, mas como se você não usasse desse mundo. Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. E aí ele termina dizendo, porque a figura desse mundo passa. Olha aí. São Paulo fala, tudo vai passar. Esses 12 primeiros dias para a gente entender que tudo vai passar, inclusive nós. Nós vamos passar igual fumaça, nós vamos prestar conta de tudo, absolutamente de tudo. No versículo 32 ele fala, quisera ver-vos livre de toda preocupação. Por que ele fala isso? São João Crisóstomo diz. Ele martela, porque essas palavras aparentemente elas parecem pesadas demais. As pessoas não entendem isso. E aí ele fala, eu quisera ver vocês livres de toda preocupação. Ele dá um consolo. Porque às vezes você acha pesado, ele fala, mas eu quero te livrar você de preocupação. Por isso que eu falo desse jeito com você. A preocupação máxima nossa tem que ser salvar. O meio está aqui. E a gente tem que aplicar os meios para chegar ali. E nesses 12 primeiros dias fala isso. Você renunciar às máximas desse mundo. E olhem que loucura, hein? Fila de hospital lotado. Você vai no psicólogo, você tem que agendar. Clínica de psicólogo, de psiquiatra, tá tudo lotado. Agora inventaram uma também do tal do autismo. Eu não duvido que o problema existe. Claro que existe.
Só que assim, qualquer coisa agora também o peão é autista. Então eu devo ser também, porque esses dias eu vi um vídeo de uma doutora falando, falou tanta coisa, eu falei, meu Deus, então eu não sou nem autista, eu sou retardado mesmo do jeito que ela tá falando. Por quê? Porque as pessoas estão entregues para as coisas desse mundo. Está entregue para as coisas desse mundo. Ninguém mais aceita a verdade. Aí corre lá para o psicólogo. Se o padre fala um A para a pessoa na igreja, ela se dói toda, vai para o psicólogo, porque a pessoa não tem estrutura para aguentar uma palavra. Antigamente, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, de apanhar do pai e da mãe. O pai e a mãe ripiava. Você não guarda mágoa, você toca o barco. Hoje não, Nossa Senhora, você não pode pôr a mão, você não pode falar nada. Está pregado nessas coisas desse mundo. Pressão alta, infarto, problema no coração, problema psicológico. A juventude hoje está podre. Estão podres, juventude hoje. Dá até nojo. Eu vou pregar por aí em retiro de jovens, nessas bibocas que eu vou por aí. Dá nojo. Eu não tenho vontade de ir, porque está todo mundo defasado. Estão embriagados das coisas desse mundo. E São Paulo ele fala em Romanos 13, 12, um capítulo para frente desse que nós lemos. A noite vem adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras da treva. O que São Paulo está dizendo aqui? Que a hora que eu e você menos esperar, né? Ó, fecha o olho e não abre mais, já era. E aí não deu mais tempo não? Aí acabou. É aquela de Lucas 12, 13. O homem rico que só pensava em tesourar, encher o bolso. Um belo dia ele falou, meu celeiro não cabe. Olha que lazarento. Não cabe as coisas no celeiro, é sinal visível que você pode doar um pouco, vender, faz rifa disso aí, faz alguma coisa. Não, eu vou derrubar, construir novo, vou armar minha rede, vou deitar e vou dizer para minha alma, o evangelho fala, descanse em paz agora, come, bebe e se regala. Ó a palavra do mundano. E aí Deus fala na passagem, ainda essa noite eu vou pedir conta da tua alma. Em algumas traduções antigas, não vai falar insensato, vai falar maldito, seu maldito. Ainda hoje eu peço conta da tua alma. Eu preguei essa passagem, eu acho que foi ano passado, numa cidade, numa festa junina. Chamaram eu para ir numa festa junina. Falei, rapaz, eu vou. E fizeram as cadeiras em círculo num salão assim, ó. Ficou um círculo assim, ó. Deu umas 300 pessoas sentadas. Aquelas velhas com aquelas botinas. Olha, não tem que perder o juízo. A saia tá aqui, a botina vem aqui no joelho. Que coisa, você já é velho. O que você quer andar com isso aí? A pessoa ela vai parecendo, olha, não vou nem falar. Tudo maquiado, tudo que. Não levaram um terço na mão. Era meia dúzia de vozinha que puxaram o terço, que tinha o terço na mão. A hora que eu peguei pra falar, eu falei, agora nesse carro. Já tô aqui mesmo, se vocês matarem eu, não dá nada não, já joga eu dentro da fogueira. Falei, você veio aqui para comer ou para rezar? Porque não tem ninguém com terço aqui. E aí eu preguei essa passagem do homem rico e do celeiro. Eu tive que sair sem comer uma paçoca, que ele queria pegar eu lá. Eu falei para um amigo meu, eu falei, deixa eu sair escondido aqui, vazar no meio da saroba aqui, sair na hora que acabou o terço. A hora que eles vão pôr o mastro de Santo Antônio, eu falei, nessa hora eles estão ocupados ali, eu vazo fora, porque senão eu vou rodar. Virou um velório. Por quê? Porque as pessoas elas não aceitam mais a verdade. Elas não aceitam mais ser repreendido. E São Luís ele fala nesses 12 dias, eu e você tem que se livrar desse problema. E Jó fala em capítulo 7, versículo 1, a vida do homem na terra é uma luta. Vai acabar a hora que a gente termina. Se a gente empregou bem os meios, bendito seja Deus, nós sobe para o céu. Se a gente empregou mal, aí você está lascado. Porque Jesus ele vai cobrar. Você trabalhava ao excesso, você fazia hora extra. Para quê, filho? Cadê você agora aqui? Você vai caber no teu terreninho que você comprou, ó. É 1,90 m por 50 de largura só. 7 palmos para baixo. E aí? Para onde você vai agora? Se você for pobre, você vai pro Gavetão lá no João Batista. Ou para Talhado, ali no cemitério Talhadozinho de gente. Você já viu o CDH de São João ali? Sim. Entendeu? Então Cristo ele fala para mim e para você se preocupar com aquilo que é do céu, entrar no reino de Deus. Buscar aquilo que é do alto. A gente olha em Gênesis 32, 25, quando Jacó fugia, que ele luta com o anjo à noite, com o anjo de Deus, que algum dos padres da igreja vai falar que foi o próprio Deus que lutou contra ele.
que fere a coxa dele, ele fica mancando. Por que ele fica mancando? Porque era Deus acordando Jacó, São Gregório Magno fala, para que um pé dele ficasse nas coisas da terra e usasse desse mundo, como desse mundo não precisasse usar. E a outra perna que está manqueando, para que você comece a se elevar da terra e comece a visar o céu. Porque você está atrás de mulher, você está trabalhando por causa de mulher, 7 anos para uma, 7 anos para outra. O homem só pensa em mulher, aquela praga. E Deus já foi preparando o intelecto dele, manqueando ele. Um pé você está na terra ainda porque você está vivo, mas o outro já precisa começar a descolar do chão. Você vai ter que, manquitolar. Por quê? Porque você precisa começar a se elevar da terra. Começar a mudar o rumo da vida. Fazer do teu domingo um domingo para Deus. São João Maria Vianney, no sermão dele da Quaresma, ele fala isso. O teu domingo você tem que empregar ele para Deus. Se você empregar ele para sentar numa cadeira e só ficar rindo e conversando fiado, você tá lascado depois, porque o teu domingo foi feito para Deus, não foi feito para você ficar à toa. Ai, mas eu preciso descansar porque eu trabalhei, o problema é seu. Começa a administrar a tua vida e trabalhar menos. A culpa é tua mesmo, não é de Deus. Se você amarrou a tua vida desse jeito, você precisa começar a desamarrar. E olha o que São Tiago fala em capítulo 4, versículo 14. Não sabeis o que acontecerá amanhã. Vocês é um vapor que passa, São Tiago fala. Eu e você não sabe o que é o dia da manhã. Somos um vapor que passa. Aí São João, na primeira carta dele, 5:4, ele fala: todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Efésios 5:16, os dias são maus. Filipenses 2:12, trabalha na vossa salvação com temor e tremor, tremendo, São Paulo fala. Porque você não sabe se você vai se salvar. As coisas parecem que é brincadeira, mas não é não. Olha o que Jesus fala no Evangelho de São Mateus 10:10. Não leva alforge, nem sandália, nem 2 túnicas. Sandália por quê? Porque você fica preocupado com o teu pé. O que você está preocupado de perder nesse mundo? Sem brincadeira, não estou falando isso para ficar fazendo graça não, gente. Não precisa disso aí não. Eu tinha uma caixa de leite, ganhei uma caixa inteira de 12 leite agora. Não sabia se eu ia comprar leite amanhã. Então não leva o meu alforje cheio. Ele está na mão de Deus, é Deus que me dá. Se Ele vai dar, como é que eu vou ter medo? Não leva 2 túnicas. Você pensa que Deus não vai cobrar eu e você talvez do nosso guarda-roupa cheio de peças de roupa diferente? Porque, gente, hoje eu parava na Santa Casa lá, o mendigo estava lá, a roupa dele estava tudo estrupiada. Sabe qual que é a primeira palavra que o diabo coloca na nossa boca? Mas tá desse jeito porque não trabalha, não quer trabalhar, vagabundo, olha o tamanho desse jumento. Mas você não sabe os problemas que levou. Eu já conversei com um morador de rua, pregava para esse povo aí, gente. Eu conheci advogado morando na rua, eu conheci empresário, eu conheci tudo. Professor de inglês de faculdade que virou morador de rua. Policial. Então a gente não sabe aquilo que aconteceu, a pessoa está ali. Quem é você para julgar? São Tiago fala na carta dele. Eles não têm 2 túnicas, eles só têm a roupa ali, E Jesus ele fala isso. Não leva alforje. Você está preocupado com o quê? Nem sandália, ele quer que você ande descalço. Nem 2 túnicas. Isso se desprende. Em Mateus 6,19 ele fala: não ajunta para vocês tesouro na terra onde as traças corroem. Ajunta tesouro para o céu. Porque lá nesse tesouro a traça, o ladrão não pode roer e nem pode roubar você. Tudo aqui vai passar, tudo aqui vai passar. E aí ele usa aquela passagem, de Lucas 14,16, que ele manda chamar e um vai dar desculpa e fala: eu comprei um terreno. Santo Antônio de Pádua fala: esse terreno é as preocupações das coisas desse mundo. Então já vou forçar um pouquinho. Você tem um retiro aqui, dia 5. Eu comprei um terreno, tá cheio de problemas para você resolver. Gente, vem no retiro, não é porque é nós não. Não estava aqui até onde? Começando o apostolado aqui foi o quê? Alguns meses atrás? Vem para você ouvir as coisas de Deus e se salvar. Não coloca terreno no empecilho, não. O outro olha para o convite e fala: não, eu comprei 5 juntas de boi.
Eu preciso tombar a terra. Santo Antônio de Pádua fala, 5 juntas de boi, ó, os 5 sentidos, ouvido, olho, nariz, o olfato, o tato, o paladar. É os 5 sentidos do nosso corpo que a gente não emprega bem e depois vai se lascar. E aí o outro é convidado, ele fala, eu me casei agora, eu não posso ir. O que mais tem dentro da igreja é gente assim. Conheço uns par de amigos que casou esses dias para trás, abandonou comunidade, abandonou rosário, abandonou oração, abandonou tudo. E quando você vai conversar, ele sempre quer se justificar o porquê que está acontecendo isso com eles, que eles não vão mais na igreja. Ele não aceita, o orgulho não deixa a pessoa falar, rapaz, eu tô na merda mesmo, preciso de ajuda. Por quê? A palavra falou, me casei agora, eu não posso ir. Não posso ir. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Esses 12 dias preliminar é para eu e você empregar a nossa vida e mudar ela. Mudar ela. Se você está com o hábito de olhar muito o celular ou televisão, começa a desapegar. Eu sei que não é fácil porque eu passei por isso. Mas começa a ficar mais com isso aqui na mão, ó. O rosário na mão, Bíblia. Busca aquilo que é de Deus. São Paulo ele fala, né? Gálatas 4:3, a gente estava escravizado pelos rudimentos do mundo, mas Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher para nos salvar. A gente era escravo, Deus nos fez livre. Não é possível que a gente vai voltar para a escravidão do diabo. Depois dessa consagração, eu e você preciso tomar um rumo. E quando eu falo eu e o seu, eu não falo figurado não, eu falo eu também. A gente precisa se arrumar todo dia, se aprumar todo dia. Ninguém é perfeito não. Então chamada é para todos nós, para todos nós. Tinha muita coisa para falar ainda, já está dando 35 minutos, mas eu quero terminar dizendo que há 3 tipos de cego dentro da Sagrada Escritura. Que Santo Antônio de Pádua fala, tem 3 tipos de gente cego dentro da Sagrada Escritura que eu e você não pode imitar. O primeiro é aquele do Evangelho de São João, do capítulo 9, versículo 1, aquele cego de nascença. Ele era cego de nascença. Jesus vai lá e dá a visão para ele. Ele que nunca tinha visto na vida, passou a ver. E aí, esse tipo de cego é aquele que está na igreja procurando uma cura. Ele quer ver um filho liberto. Ele quer se curar talvez de uma enfermidade que ele tem. Ele quer salvar o marido ou a esposa dentro de casa. Ele quer uma libertação de todo jeito. E Cristo dá, porque Ele é misericórdia. Ele não deixa mais desamparado, gente. Ele dá. A pessoa talvez tenha um filho na droga, alguma coisa assim, desandado. A pessoa ela quer uma cura. Jesus ele vem, como ele veio naquele cego de nascença. Toca nele, ele sai curado, sai zerado. Só que no versículo 35, Jesus olha para ele e ele tá vendo agora, né? Jesus fala para ele, você crê no Filho de Deus? Ele fala, Senhor, quem é ele para que eu creia? Poxa vida, Santo Antônio de Pádua fala. Foi ele que te curou, é ele que é o Filho de Deus. E o cara tá perguntando quem é ele para que ele possa crer. É a pessoa que está dentro da igreja só procurando os próprios interesses. Ela não estava preocupada com o prodígio, porque é como o Evangelho fala, nunca se ouviu dizer que alguém tinha recobrado alguém que nunca tinha visto. A Sagrada Escritura tem vários milagres aí, que a pessoa já via, ficou cego e depois voltou a enxergar. Mas agora, um de nascença, nunca, foi o Cristo primeiro. E a pessoa não quer saber de Deus. O segundo cego é aquele tíbio e preguiçoso que tem dentro da igreja, que é do livro de Tobias, capítulo 2, versículo 10. Tobite, o pai de Tobias, ele volta para casa cansado, o que ele faz? Encosta na parede e dorme. Vem uma andorinha, posa no batente da casa, desculpa a palavra, caga ali, cai nos olhos dele e fica cego. Santo Antônio de Pádua fala. Esse aí é a pessoa que vai, paga dízimo, veste aquele que está sem roupa, visita aquele que está morto, vai ver o doente, só que ele é preguiçoso, ele é tíbio, ele encosta na parede e dorme. A casa, Santo Antônio de Pádua fala, dele é o gosto do coração, ele procura seguir o coração dele. A parede é o prazer carnal, porque você está encostado, ó, você não vê quando eu estou encostado aqui para rezar, às vezes eu encosto aqui? Aqui você vai, do jeito que eu estou aqui, eu vou embora a noite inteira rezando aqui. E dormir é a oscilação na fé, que Deus não quer que você oscila.
E aí Santo Antônio de Pádua fala, e a andorinha que cagou nele? É o demônio, que tá louco para cagar em cima de mim e do você. Desculpa falar, né? Desse jeito, cagar. É isso aí mesmo, o diabo ele quer isso aí. Ele quer esculachar comigo e com você. E aí, Santo Antônio de Pádua fala, existe o terceiro e esse é o pior deles, que é o cego de Laodiceia, para terminar aqui, que já deu 40 minutos. Cego de Laodiceia, do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, que o rico lá fala, eu sou rico, faço bom negócio, de nada eu necessito. Esse cego, Santo Antônio de Pádua fala, tá na igreja direto e pensa que ele é bom também, que ele tá rico, por quê? Porque ele vai na missa, ele reza o terço com o povo, ele tem uma Bíblia, ele faz novena, ele pensa que ele tá bonito na foto, mas no final, como o livro do Apocalipse fala, ele não é nem frio e nem quente, ele é morno, Santo Antônio de Pádua fala. Se o padre chama atenção, acha ruim, se o irmão cobra ele, acha ruim, se não tem como fazer as coisas como ele quer, ele não gosta, ele não aceita. E aí o livro do Apocalipse fala, você não sabe que você é infeliz, que você é um miserável, um pobre, um cego e um nu? E o livro do Apocalipse ainda fala, convém que você pinga colírio no teu olho, para você voltar a enxergar. Gente, nós termina esses 12 dias preliminar, eu termino dizendo isso pra você. Convém que eu, em primeiro lugar, que venho aqui para falar, porque falar bonito é o Edir Macedo fala. Convém que a gente pingue colírio no nosso olho, pra gente voltar a enxergar. Enxergar aquilo que é certo. O tempo tá passando, torno a dizer isso pra você. O tempo passa voando. Quantas gente que já passou na tua vida, que você conheceu, que já faleceu, só tá o pó da rabiola lá no túmulo. Quantas pessoas já não conheceu assim? Eu já conheci umas par. Pingar o colírio para enxergar certo? Só Deus sabe. Mas a gente tá cheio de exemplo de pessoas que era para ter feito certo e não fizeram. E eu e você está sendo chamado a fazer. A tomar posse da graça de Deus